Olá pessoal, meu nome é Felipe, curso licenciatura em História na faculdade Uninter e venho por meio desse vídeo falar de duas grandes obras que aconteceram no norte do país e os seus impactos no município de Altamira. A primeira dela que falarei é da rodovia Transamazônica. A Transamazônica, ou rodovia Transamazônica BR-230, foi construída no decorrer do governo de Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974. Uma obra de grande proporção que ficou conhecida como uma obra farrônica. O intuito de construir uma rodovia dessa proporção era interligar as regiões, especialmente a região norte, com o restante do Brasil e povoar aquela área tão desabitada, aproveitando uma área com pouca habitação, que era a região norte. Poderia ser interligada a regiões com muitas habitações, como por exemplo a região nordeste. E a outra grande obra foi a usina hidrelétrica de Belo Monte. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no curso do rio Xingu, vem gerando muita polêmica no que diz respeito à questão ambiental e à questão energética. De um lado, a população tradicional e as indígenas, bem como ativistas e grupos ambientalistas que questionam os impactos da construção dessa usina. De outro, o governo e outros ativistas que defendem a construção em prol do aumento das proporções de energia no país e o fim dos temores de uma eventual crise energética. Uma vez concluída, Belo Monte se tornaria a segunda maior usina hidrelétrica do país, a mais 100% brasileira e a terceira maior do mundo, segundo os dados do governo federal. Ambas as obras ficam situadas na região norte do Brasil, próximos ao município de Altamira. O município de Altamira sofreu impactos positivos e impactos negativos com essas duas grandes obras. Falarei aqui um pouco sobre esses impactos positivos e negativos. Com impactos positivos, como o crescimento da sua economia e demografia, se tornando até o ano de 2009 o maior município do mundo, mas também impactos negativos, ambientais e socioculturais. Podemos citar a área desmatada detectada entre os anos de 2013 e 2018 na cidade paranaense foi de 1,9 mil quilômetros quadrados, ou seja, 5,43% de todo o desmatamento que ocorreu na Amazônia no período. Com a construção dessas grandes obras, Altamira entrou em um processo de grande migração, principalmente advinda da região nordeste do país, gerando grande desordem, com a aparição de um multiculturalismo, gerando assim conflitos e mudanças de hábitos e costumes. A cultura sofreu grandes impactos, principalmente a indígena, como na morte de algumas línguas faladas por eles, causadas por uma mudança cultural em que a localidade passou em um curto período de tempo. E não foram só esses os problemas culturais. Teve também um problema na criminalidade de Altamira, que sofreu um impacto gigantesco. Grandes números. Podemos falar um pouco aqui sobre eles. Segundo os dados do DataSUS, em 2015, o município registrou 135 homicídios, o que dá uma média de 124 mortes por 100 mil habitantes. Para efeito de comparação, a taxa é de 37% maior do que Honduras, país com maior taxa de homicídios no mundo, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. No Brasil, essa medida não chega a um quarto disso, 29 por 100 mil pessoas. Então, a taxa de homicídio teve uma crescente muito grande nesse município. Para imaginar a mudança de vida, basta voltar ao ano de 2000, quando Altamira registrou apenas 8 homicídios e média de 9,1 mortes por 100 mil habitantes. Em 2009, quando a Eletrobras já solicitava a licença prévia de Belo Monte, a taxa já era de 50,6 mortes por 100 mil pessoas. 6 anos depois, essa média saltou
147%. Os resultados indicam, a partir do início da construção da usina, um vigoroso crescimento do município, diretamente afetado pelo projeto, em dimensões proporcionalmente muito maiores do que o que acontece em outras sub-regiões do estado do Pará. Então, falei aqui um pouco sobre os pontos positivos e negativos que essas grandes obras trouxeram para o município de Altamira. Agora eu vou passar para minha colega de trabalho, Patrícia, concluir o trabalho. Patrícia, sou aluna do curso de licenciatura de História e meu RU é 2571428. Pequenas, grandes obras e seus impactos. A 391 quilômetros da capital baiana, na cidade de Itiúba, teve um grande avanço com a implantação do açude público no município de Itiúba, em que representou a primeira grande intervenção do governo federal no estado da Bahia, sobre o contexto das obras contra a seca executada pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOPS, no período de 1948 e 1958. Essa implantação do referido açude resultou em uma grande repercussão na paisagem do município, entre as quais a formação do povoado de Rômulo Campos, originando em função das obras de construção da barragem. Durante essa época, começa o desenvolvimento de muitas atividades complementares, como o comércio, a agropecuária e na agricultura. Com a implantação da barragem, mudou a cidade, multiplicando sua população e diversificando sua cultura. De acordo com o IBGE, R$ 6.920,42 centavos, é a sua economia. Assim também houve o aumento da violência e da poluição. Pesquisas indicam que o açude apresenta vários pontos com despejos de resíduos sólidos e que, apesar de estar em área de carência hídrica. Então, aqui nós finalizamos a nossa pesquisa. O nosso muito obrigada a todos vocês que visualizarem o nosso trabalho.